família que recebe um bebê, todo casal que recebe um bebê, aquela primeira fase de recém-nascido é uma fase fantástica. Todo mundo gosta de ver aquele bebê. Existe muito prazer em torno de um bebê, de um recém-nascido. Mas nenhum pai ou mãe espera que aquilo permaneça daquela forma por 20 anos. Um recém-nascido por 20 anos. Isso não é esperado, nem é bom que seja assim. A expectativa é que aquele bebê cresça, de que ele adquira novos hábitos e cresça. Pois bem, expectativa de Deus a seu respeito e meu, exatamente essa. Tem um texto lá que está em Hebreus capítulo 6, verso 1, que diz assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, avancemos para a maturidade. Então olha só, expectativa de Deus é que exista uma fase inicial quando você conhece a Deus, quando você entende os planos de Deus a seu respeito. Não os planos que Deus, que as pessoas acham que Deus tenha. Tem muita teoria a respeito de Deus que parte dos homens. Mas a verdadeira teoria a respeito de Deus você conhece pela Bíblia. E pela Bíblia, o plano de Deus, a expectativa de Deus é que você conheça os princípios, que você conheça a respeito das intenções do coração de Deus, de que Deus, a gente não precisa ter nenhuma dúvida a respeito do amor dele, ele deu o filho dele por você. Enfim, o plano de Deus é um plano bom. Mas existe um princípio, existe um jardim da infância onde você conhece o pacote, você conhece o plano de Deus. Mas Deus espera que você rompa essa fase e que você vá para coisas melhores, para que você amadureça. E nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 6 fala que a expectativa daquele escritor e que Deus tem é que você conheça coisas melhores que pertencem a esse pacote chamado salvação. Então existe uma perspectiva e a ordem, olha só, diz assim: avancemos para a maturidade. Mas sabe o que é enigmático nesse texto? Que quando você vai ali olhar aquela palavra avançar ou avancemos, ela está num tempo passivo e não num tempo verbal ativo. O que quer dizer isso? Imagine que você está numa mesa onde tem um prato de comida e você tem o garfo na mão. Então você se alimenta. Você pega aquela comida e traz para sua boca e mastiga e engole. Então você que está se alimentando. Nessa ação, você é o ator dessa ação. Você está fazendo alguma coisa ativa, está se alimentando. Outro quadro, uma criança, um bebê que está lá no cadeirão, com um babador, com brinquedinhos na mão, jogando no chão. E vem a mãe lá com a colher, fazendo aviãozinho, para que aquela criança coma. Esta criança não está se alimentando. No processo de alimentação, ela não é o ator da história. Essa criança está sendo alimentada. Então, nesse momento, a criança está no modo passivo. Ela está sendo alimentada e não se alimentando. Pois bem, no texto de Hebreus capítulo 6, verso 1, o convite, a expectativa de Deus diz assim: avancemos para a maturidade. Mas esse verbo está no tempo passivo. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse processo, essa jornada de sair do jardim da infância e amadurecer, ela se dá não da maneira ativa, nós não somos os atores. Essa palavra, esse verbo no original está sendo, ele quer dizer o seguinte: sendo transportado para a maturidade. Avançar ali não significa me esforçar, estudar, me santificar, mudar o meu comportamento, mas ser carregado, ser transportado e não me autotransportar. Mas como é que funciona isso? Eu vou recordar aqui um texto de uma passagem de Jesus, que isso vai servir de base hoje para essa breve consideração. Quando Jesus ele sobe ao monte da transfiguração, ele está lá com Pedro, Tiago e João, desce do monte e ali ele encontra um conflito, ele encontra ali pessoas reunidas, e o que aconteceu foi que o pai de um moço, um menino que era considerado na época como lunático, que era como se fosse uma enfermidade que dependia da lua, mas o fato é que esse menino ora era lançado no fogo, ora na água, e o problema desse menino é que ele estava endemoniado. Existia um demônio que fazia isso com esse menino. Imagina um jovem. E segundo o relato daquele pai, desde a infância ele dormia com esse barulho. Passava por um lago, o filho queria se jogar na água. Passava por um fogo, o filho queria se jogar no fogo. Ele não, mas um demônio o instigava a isso. E aquele pai, naquele desespero, ele ouviu falar de Jesus, ele correu lá para onde Jesus estava. Não estava Jesus, mas estavam os seus discípulos. E ele pediu ajuda: pelo amor de Deus, faça alguma coisa pelo meu filho. E eles não puderam fazer, mas aí chega Jesus naquele grupo.
E aí esse homem corre, esse pai corre para Jesus, fala assim: Senhor, olha só, meu filho, desde a infância acontece isso, se puder fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Então aquele pai respondeu a Jesus: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Jesus foi lá, repreendeu o demônio, aquele demônio foi embora e nunca mais voltou. Jesus resolveu o problema daquele homem. Nessa história estava lá esse homem. E esse homem teve um processo de amadurecimento. Sabe o que eu quero dizer com isso? Pedro fala assim, primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 13, tem uma maneira da gente praticar ou da gente ser transportado nessa jornada da maturidade, que sai de um momento aqui preliminar para um momento de maturidade. Fala assim: esperar inteiramente na graça, esperai na graça que foi trazida por Jesus Cristo em revelação. O que isso quer dizer? Que essa jornada de amadurecimento é um fluxo de graça, é uma correnteza de graça. Existem correntes marítimas, onde se você cai numa corrente dessa, essa corrente te leva, você não precisa nadar ou se esforçar. Existe uma corrente forte. A graça é essa corrente forte que te transporta aqui de um estágio de infância para um estágio de maturidade. E o convite é esse: seja transportado, tá bom? Como que eu entro nessa corredeira? Como é que esse fluxo, essa corrente de graça me atinge? Como é que eu honro a expectativa de Deus de ser transportado para a maturidade? Veja só, essa corredeira, essa corrente de graça, ela se assemelha muito ao que acontece com as plantas. Aliás, Jesus fez uma analogia perfeita. Ele falou assim: olha, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está dizendo o seguinte: fruto numa videira não sai do caule nem da raiz, mas sai dos ramos, sai dos galhos. É ali que o cacho de uva vai ser formado. Mas veja bem, o responsável por produzir uvas não é o galho, não é o ramo. O ramo sim gera fruto, mas não produz. Quem produz o fruto é a videira. As raízes da videira se projetam no solo e ali elas extraem água, sais minerais, nutrientes, e aquilo na forma de seiva sobe no caule, entra nos ramos e ali a folha gera a flor que gera o fruto. Então o galho não pode dizer: eu produzo frutos, mas ele gera. Nenhum pai e mãe produz filhos, geram. O autor da vida é Deus. Essa seiva que sobe pelo caule e vai pelos ramos e gera os frutos, essa seiva é responsável pela produção. E eu quero comparar esse fluxo de graça a esse fluxo de seiva. É isso. Como que aquele pai poderia ter a solução na casa dele, a cura do seu filho? Como que aquele pai podia ser transportado para uma outra situação muito melhor do que ele estava vivendo? Não dependia dele, mas dependia de uma corrente de graça. Vou contar alguns casos aqui rapidamente para que a gente entenda esse fluxo de graça. O primeiro deles, tinha aquele homem lá no tanque de Jerusalém, no tanque de Betesda. Ali eram várias piscinas, existia uma história a respeito daquele local, que ali de tempos em tempos vinha um anjo, agitava as águas, e o primeiro que se lançasse naquelas águas era curado de qualquer mal que tivesse. Muito bem, Jesus chega ali naquele lugar, milhares de pessoas doentes, enfermas, e Jesus vai direto e reto a esse homem que havia 38 anos estava nessa condição, e Jesus faz uma pergunta quase que óbvia para ele: você quer ser curado? Óbvio que ele queria. Mas ele falou assim: olha, senhor, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia quem era aquele homem. Ele falou assim: olha, eu até quero, mas quando a água é agitada eu não tenho ninguém que me ajuda, sempre vai um antes e entra antes de mim. É como se ele dissesse assim: eu quero ser curado, eu estou tentando, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Jesus fala para ele assim: levanta, toma tua cama e anda. Esse homem ouve essa ordem, ele ouve esse convite de Jesus, e o que está na narrativa lá é que ele faz exatamente o que Jesus pediu. Ele não falou assim: peraí, Jesus, que parte o senhor não entendeu que eu não consigo andar? Quer que eu desenho? Não. Obviamente, quando Jesus dá aquela ordem,
Ele faz esse quadro na cabeça dele. Peraí, eu levantar, eu pegar minha cama, eu andar? Eu não faço isso. Mas ele não questionou. Ele não falou assim, não dá, Jesus, é impossível o que o Senhor está pedindo. Ele simplesmente responde aquele comando e ele de fato se levanta, de fato pega a cama e de fato sai andando, sem saber quem Jesus era. Mas notem, ele ouviu a palavra de Jesus, ele formou aquele quadro, porque naturalmente quando você ouve qualquer coisa, uma imagem é formada na sua mente. Ele olhou aquele quadro, aquele cenário, e ele concordou. Ele disse sim. Aliás, a Bíblia tem uma expressão que nós usamos muito, que é o amém. O que significa amém? Amém é o mesmo radical da palavra fé. É como se você estivesse dizendo, eu creio. Então aquele homem, naquele momento, quando Jesus dá uma ordem, sem falar nada no seu íntimo, ele falou assim, amém, eu creio. Assim seja. Eu concordo com o que esse homem está falando e não sabia que era Jesus. Esse homem deu uma sorte tremenda, gente. Sabe por quê? Olha, mas foi a fé em Jesus que fez ele ser curado. Ele não conhecia Jesus. Mas naquele momento, ele depositou a confiança, a sua fé, na pessoa certa. Ele não sabia que aquela pessoa era Jesus, mas era. A confiança, a fé em Jesus o curou. Mas internamente ele ouviu esse amém e foi como que alvo desse fluxo, dessa corredeira, dessa corrente de graça e fez esse homem levantar. Porque ele concordou. Quer ver um caso diferente? Zacarias era um sacerdote e ele estava no templo servindo. Zacarias, marido de Isabel, que por sua vez era prima de Maria, mãe de Jesus, ele estava lá servindo no templo, aparece um anjo. E o anjo falou assim, Zacarias, você vai ter um filho. Esse filho vai ser muito especial, ele vai ser o precursor do Messias. E a Bíblia diz que Zacarias olhou para o anjo e falou assim, mas como eu sei se isso vai acontecer de fato? Ele duvidou da palavra do anjo de Deus. O anjo falou assim, você vai ter um filho, a mulher dele era estéril. Mas e daí que era estéril? Para Deus isso não é um problema. Mas a dúvida que ele questionou o anjo foi, como é que eu vou saber se que isso de fato vai acontecer? Ele duvidou que aquilo pudesse acontecer. Ele, um ramo, um galho, né? Ele não era videira. E como é que eu vou ter um filho? Mas espera aí, isso aqui não é papel do galho, isso não é papel do ramo, isso é papel da videira. Fruto, geração de filho, quem produz filho é Deus. Se a sua esposa é fértil ou não, isso pouco importa para Deus, ele faz as coisas acontecerem. Mas ele no seu íntimo, quando Deus fala para ele através do anjo, ele não falou amém. Ele não falou assim, concordo. Ele falou assim, peraí, mas como? Sabe o que o anjo fez? Ele falou assim, tá bom, você não creu? Você vai ficar mudo até que nasça o seu filho. E a partir dali ele ficou mudo, saiu, ninguém entendia nada. Quando nasceu, foram dar o nome, era o costume dar o nome do pai. Ele falou, não. Ele não falou não, né? Ele só fez sinal, escreveu no papel, numa tabuinha, João. Ele falou, como João? Porque o anjo te falou para que chamasse João. Só depois desse dia que nasce o filho é que ele volta a falar. Não falou amém, não concordou. Outro caso. Maria, parecido, né? Logo depois o anjo vai a Maria, Gabriel vai anunciar a Maria o nascimento de Jesus. E Maria, lá uma pós-adolescente, uma jovem, não casada ainda, e o anjo fala para ela que ela seria a mãe do Salvador, ela não duvidou. Ela só perguntou como que ia ser isso. Porque ela não conhecia varão. Ela cria que ia fazer aquilo. Tanto é que ela falou assim, cumpra-se em mim essa profecia, essa promessa. Então quando o anjo fala para ela, você vai ser mãe, sabe como? O Espírito Santo é que vai ser o responsável por essa gestação. Ela disse no seu íntimo, amém, eu creio, eu concordo. E até falou, cumpra-se em mim. Veio aquele fluxo de graça, aquela corredeira de graça e atingiu essa mulher de uma maneira sobrenatural. Ela se tornou a mãe do Salvador. Outro exemplo, chega um jovem para Jesus, rico, bem sucedido, mas com uma crise existencial. Fala assim, Jesus, como é que eu faço para conseguir um lote no céu? Como é que eu faço para ter certeza do céu e da eternidade? Jesus devolve a pergunta, fala, cumpre os mandamentos. Quais? Jesus falou lá alguns. Eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. Fala assim, filho, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, e você vai ter um tesouro no céu. Jesus falou alguma coisa, como o anjo Gabriel falou para Maria, e Maria se viu grávida do Salvador. Jesus fala aquele homem que ele tinha que fazer e ele se vê vendendo os seus bens. Ele se vê dando tudo aos pobres. Ele se vê seguindo a Jesus, teoricamente com uma mão na frente e outra atrás. E no íntimo dele ele não disse amém. Ele não disse concordo, pelo contrário, a Bíblia diz que ele virou as costas e saiu triste. Existia um fluxo de graça para aquele homem, existia uma corredeira que ia levar ele para a maturidade, ia transportá-lo para a maturidade, mas ele não falou amém. Para encerrar uma outra passagem, um jovem
cego desde nascença, isso está lá em João capítulo 9, Jesus passa pelo caminho, intercepta a rotina, a história desse homem, cospe no chão, faz uma lama, põe no olho dele. Ele não sabia quem era Jesus, ele estava ali mendigando e alguém vem com essa brincadeira de mau gosto de colocar lama nos olhos de um ceguinho. Mas Jesus diz a ele, agora vai lá do outro lado da cidade, no tanque de Siloé e se lava. Esse jovem obviamente ouviu a palavra de Jesus, não sabia quem Jesus era, mas depois nas suas palavras mostra que ele cria que aquela voz era a voz de um profeta. E que ele confiava que aquele homem tinha um poder sobrenatural e autoridade para fazer alguma coisa de bom para ele. E Jesus não falou para ele, vai lá que você vai enxergar. Jesus falou assim, vai lá e se lava. Mas ele tinha lá dentro de si, pelas suas palavras posteriores, assim, alguma coisa boa ia acontecer. Ele tinha uma expectativa de alguma coisa boa, tinha uma esperança. Isso é chave. Então ele tinha esperança que alguma coisa boa ia acontecer. É como se Jesus dissesse para ele, vai lá se lavar que você vai ter uma surpresa. E no íntimo dele, ele fala assim, amém, eu creio, eu concordo, e foi. Sabe o que aconteceu? Lavou, voltou completamente curado da sua cegueira. Nunca tinha enxergado nada. Cego de nascença. Não tinha nenhuma memória de imagens. Ele não sabia o que era uma árvore, um cachorro, uma pedra. Ele só tinha a audição, a percepção, o tato. Mas Deus faz um milagre tremendo que dá a esse homem uma capacidade de enxergar e de processar imagens no seu cérebro. Ele sai de um estágio e vai para um ponto de maturidade muito melhor, muito maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse fluxo de graça está disponível para você e para mim. Deus quer que você amadureça, eu também, mas espera aí, não fala o seguinte, se vira, se esforça, leia a Bíblia, santifique-se, muda o seu comportamento. Não, seja transportado. Todos esses casos que eu dei, as pessoas ouviram a voz de Deus, ou a voz de Jesus, a voz de Deus através de um anjo, e no íntimo eles falaram assim, eu creio, eu concordo. E aí esse jato, esse fluxo, essa corredeira de graça passou na vida dessas pessoas e as levou para uma outra dimensão. O que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia fala que essa relação com Deus é uma relação de fé, não é uma relação de trabalho, de obras, mas é uma relação de graça. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Eu quero dizer para você hoje o seguinte, Deus, Ele tem graça para derramar sobre a sua vida. Ele quer que você, como galho, dê bons, muitos frutos. Não é responsabilidade sua. Você não consegue produzir frutos, você consegue gerar. Mas você tem que olhar para a videira, olhar para Jesus e ouvir o que Ele está te falando. Ele tem promessas sobre a tua vida. Vou deixar umazinha que ela é completa. O Senhor é o meu pastor, não vai me deixar faltar nada, que está lá em Salmo 23:1. Quando, voltando à questão daquele pai, quando aquele pai chega para Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa. Ele não sabia o poder de Jesus. Jesus falou assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus está dizendo àquele homem? Ele não estava repreendendo ele, estava dando uma lição de moral, estava dizendo o seguinte àquele homem, tudo é possível ao que crê. Ele não está dizendo o seguinte, olha, quem crê, o crente pode tudo, tem capacidade de fazer tudo, só fala, as coisas acontecem. Não! Quem crê, crê em alguém. Essa é a fé bíblica. Quem crê, crê em Jesus. O que ele estava dizendo para aquele homem é o seguinte, se você crer em mim, eu posso fazer tudo pelo seu filho. O que ele queria do filho, o filho estava sendo acossado, estava sendo abatido por um demônio. Tudo é possível, eu posso fazer tudo pelo seu filho. É como se Jesus estivesse dizendo para você agora, eu posso fazer tudo pela sua vida. Fala um amém aí dentro. Diga assim, eu concordo. A esperança traz o fluxo de graça, não as suas obras, não a sua santificação, não o seu comportamento, mas a crença é você receber no seu interior, dizer amém, como Maria disse, como aquele cego de nascença disse, como aquele enfermo de Betesda disse, como o pai disse, eu creio, Jesus, ajuda na minha incredulidade. A minha fé é desse tamanho, mas eu creio. Eu estou dizendo aqui internamente amém. Eu creio que o Senhor pode fazer tudo pelo meu filho. Hoje, Deus pode fazer tudo não só pelo seu filho, mas pela sua vida, pelos seus caminhos. Há uma corredeira de graça sobre a sua vida. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, Romanos 5,19. Então algo não a ser conquistado, não como paga, recompensa, troca, mas algo a ser recebido na sua vida. Basta um amém, basta dizer no seu interior as promessas de Jesus, aquilo que ele fala, eu concordo, eu creio. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é o meu pastor e não vai me deixar faltar nada.
O Senhor tem um convite para mim, que eu entre nesse fluxo, nessa corredeira de graça. E basta tão somente, ao ouvir a tua voz, eu ter essa expectativa, essa boa opinião ao teu respeito, de que o Senhor é poderoso para me curar, para me restaurar, para me transformar, me transportar desse estágio para uma condição melhor, porque a salvação tem coisas melhores sempre. Em nome de Jesus, ora por cada um que está me ouvindo nesse instante e que tem lá os seus problemas, as suas demandas, está lidando, debatendo com essas questões. Então que agora entendam pela tua palavra de que a tua graça, ela pode todas as coisas. E ela é, como o próprio nome diz, de graça, não recompensa. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão me ouvindo agora olhem para aquele filho lunático daquele homem, olhem para o seu problema insolúvel. E Deus está dizendo o seguinte: eu posso fazer tudo por esse seu problema. Que essas pessoas agora no seu íntimo digam: amém, eu creio, concordo, porque basta isso para que o fluxo de graça atropele no bom sentido essas vidas. Flua agora, Jesus, a tua graça sobre todos os ouvintes. E que isso aconteça na forma de cura, libertação, salvação, prosperidade, saúde. E que haja uma transformação, que as coisas voltem ao seu lugar. Tudo na sua justa ordem. Que a tua abundância, que a tua provisão seja sobre essas vidas, trazendo tudo muito mais abundantemente além do que pensam ou peço. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.